Sejam muito bem-vindos ao Tá No Ar Podcast. Meu nome é Alvin Spila, inclusive sou um dos patrocinadores, está aqui o meu arroba. A ViaPrep também, centro de formação para pilotos e comissários, também nos ajuda nessa jornada. E hoje estamos aqui com, além de psicóloga, mãe, empresária e tudo mais, uma das nossas instrutoras, inclusive na ViaPrep, Ingrid. É especialista em que, Ingrid? Eu sou especialista em recursos humanos, gestão estratégica de recursos humanos, em logoterapia e análise existencial. Ou seja, fala de pessoas. Falo de pessoas. Bom, acho que hoje o tema você já sabe, né? Vai envolver pessoas, que na verdade é sobre pessoas, né? Se você tem uma inteligência artificial, alguém está comandando. Se você tem uma empresa, alguém está comandando, certo? Certo. Qual será um dos maiores gargalos e talvez o tema central aqui do nosso bate-papo hoje? Olha, Alvin, a gente tem muita coisa, né? Se a gente falar de tudo que a gente precisa Dá falar... uns 2 anos de uns conversa. 2 anos de conversa. Mas acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre... Quando a gente fala de cultura organizacional, de pessoas, porque todas as empresas são formadas de pessoas, né? Concordo. Falar um pouco de comunicação. Como a liderança cria essa cultura de comunicação e como isso pode atravancar, na verdade, os processos da empresa ou pode acelerar resultado. É legal você falar sobre isso, que isso na nossa vertente, vamos dizer assim, formação de pilotos comissários, a gente vê que está muito evidente. As pessoas cada vez menos, né? Não conseguem se apresentar, se posicionar, falar sobre si mesmo. E aí, quando a gente sai para o ambiente empresarial, isso pode ter consequências catastróficas. Sem dúvida. Um gestor, minha opinião, né? Um gestor que talvez não saiba se comunicar, ou pior, que acha que está sabendo e na verdade não está fazendo nada, pode levar à falência, à não retenção de funcionários, a prejuízo financeiro, concorda? Exato. Eu vejo assim, sabe, Alvin? Quando a gente fala de comunicação, a gente começa dizendo que, assim, nós, seres humanos, a gente vive em comunidade, a comunicação é o básico. Muitas vezes, a gente, como ser humano, a gente interpreta o que o outro tem na cabeça, certo? Eu estou falando aqui, você está me entendendo de alguma forma, mas você interpreta do seu jeito. E o que acontece? Numa organização, isso se potencializa. Porque eu, como organização, eu preciso criar uma cultura, eu preciso criar um caminho único, onde as pessoas entendam os seus papéis e responsabilidades. E muitas vezes, o que acontece? Uma pessoa que está criando um negócio, um gestor que está iniciando carreira, ele se preocupa tanto em acertar na parte técnica. Eu preciso ter resultado. E geralmente eles acertam. E eles acertam. E aonde eles começam a não enxergar que eles precisam atuar? Na comunicação, né? Na transmissão de conhecimento, no entendimento do que está acontecendo. Então, às vezes acontecem situações na organização que o gestor, na cabeça dele, todo mundo entendeu, mas, gente, ele está numa posição diferente da posição das outras pessoas na organização. É sobre perspectiva também, né? Exato, as outras pessoas não conseguem enxergar do lugar onde ele está. Nunca vão conseguir. E nunca vão conseguir. E eu não estou dizendo que nesse processo de comunicação ele precisa abrir, né, ser totalmente transparente, porque tem informações que às vezes você não pode compartilhar, mas você tem que trazer informações que sejam relevantes para que aquela organização entenda para onde se quer ir. Legal. Você acha que isso é fácil de fazer? Difícil perguntar isso, mas eu vou te responder o que eu acho. É super fácil. Só que a gente complica. Eu concordo totalmente. Isso é um exercício diário, inclusive, que eu faço. Às vezes a gente fica naquela... Putz, será que eu devo falar? Será que eu não devo? Assim, a mensagem que geralmente eu faço, faz. Só que aí envolve muito o que a Ingrid falou sobre cultura, né? Isso. Se você tem uma cultura justa, que, por exemplo, o erro não é punitivo, mas, por exemplo, a violação, obviamente, a violação é uma coisa que o cara deliberadamente fez de forma errada, aí ele merece ser punido, porque, enfim, isso também transmite uma mensagem para a organização. Exato. É uma comunicação indireta, inclusive. Mas se o erro, por exemplo, não é visto como punitivo, mas aprendizado, as pessoas... Faz parte, né? Exatamente. As pessoas acabam, vamos dizer assim, se sentindo livres para, inclusive, reportar. Exato. Partindo do princípio que eu estou aqui no meu escritório escrevendo manuais para as pessoas fazerem e eu não sei o que eles estão fazendo lá, você concorda que a gente ganha uma arma de fogo? Exato. Se essa cultura está implementada? Perfeito. Porque esse é um outro ponto, né? O gestor às vezes se coloca na cadeira de gestor, então eu estou aqui com minha Merecido, gravatinha, às vezes, né? E tudo bem, no ar-condicionado, lindo, maravilhoso, esquece de entender o que está acontecendo na ponta do negócio, né? Ele não vai, não visita, não vê, não conversa com as pessoas para entender o que está acontecendo lá. Então, isso é fundamental. E eu estava lembrando agora de uma situação que eu vivi recentemente. Eu ia dar um treinamento para uma empresa, né, para líderes, e aí uma pessoa o gestor, né, o gestor falou assim, olha, então eu queria chamar fulano de tal para esse treinamento. Ele não é líder ainda, mas eu queria chamar para que ele fizesse parte do treinamento, pudesse conhecer.
Tem algum problema? Eu falei, nenhum problema, desde que você, primeiro, comunique para ele por que ele estará nesse treinamento e comunique às pessoas que estarão ali, que são todas líderes, por que um não líder está naquele lugar. Entende? Então, essa comunicação, a gente peca pela falta. A gente, às vezes, acha que o outro tem essa visão, a gente, às vezes, tem receio de se colocar. É achismo o tempo todo. Achismo, e, às vezes, a gente tem receio de falar, né? Qual o impacto que eu vou ter ao falar isso? Você vai ter que lidar com esse impacto. O legal é esse negócio do achismo é interessante, porque eu acho que muita gente pode muita coisa. E, às vezes, eu crio expectativas nos outros, achando que eles são capazes de fazer. E eles são capazes, mas eles precisam saber como eu quero que eles façam. Se eu sou o gestor, eu tenho a visão pro que eu quero para minha empresa. Então, mas aí eu te desafio. Vamos lá. Porque assim, você quer... Ela tá falando um monte de coisa aqui atrás, vocês vão ver o negócio. Eu te desafio, Alvin, porque é o seguinte, você quer o resultado. Concordo, certo. Mas você não pode querer o como. O Verdade. como, quem tem que querer é ele. Cultura. Cultura, você pode ensinar Belo a tua forma. Mas ele vai ter que descobrir a forma dele, que vai ter que estar alinhada, óbvio, com a sua cultura. Eu posso orientar, mas tem que dar autonomia também. Exatamente. Interessante. Então, o que acontece como gestora? Às vezes eu não dou autonomia porque eu quero que a pessoa faça do meu jeito. Só que também não comunica. Não comunica. Aí eu entrego... Aqui, deixa eu segurar aqui um pouquinho, entende? Confiança, autonomia. Exato. E aí você vira o podador, inclusive, de bons talentos. Porque, Alvin, você falou uma coisa muito importante. Segurança, na hora de eu me expressar, é fundamental. A gente fala muito hoje em dia de segurança psicológica. Então, eu poder saber que eu estou num ambiente que se eu errar vai fazer parte, como você falou, não estou errando de propósito, eu estou aprendendo. Vira o jogo. Exatamente. Vira o jogo. Então, como gestor, eu também vou ter que saber gerenciar o risco de até onde eu consigo delegar aqui. Porque tem coisas que eu não vou poder delegar. É legal no ambiente da aviação, para quem não sabe, falha a mim, inclusive, de comunicação. Meu background é de aviação, fui piloto por 10 anos, a gente gerencia o risco o tempo todo. Quando acontece um acidente, por exemplo, a gente geralmente julga, né? E é difícil para o leigo entender que a análise de um acidente, por exemplo, é baseado em aprendizado. Nada garante que eu, naquela situação, naquele lugar, naquele evento, não fizesse a mesma coisa. Exatamente. Então, é muito legal essa mensagem aqui. Inclusive, eu tô aprendendo hoje, hein? Ó, tá vendo? O tempo todo. Ok, eu delego com confiança e tudo mais, mas eu também tenho que observar e deixar o cara se lascar, por assim dizer. Ele precisa aprender que nem um filho, né? Meu filho tá aqui hoje. Faz todo sentido. Vendo meu filho ali, tá aqui atrás, junto com a Jéssica. E deve estar aprendendo com a mãe, viu? E o que acontece? Um filho, quando coloca, a gente fala, a história do colocar o dedo na tomada. Ah, não é para colocar, não é pra... Vai lá e coloca um dia para você ver o que é bom, para você sentir no sentido de não é punir, mas muitas vezes a gente precisa aprender, e aí eu gosto do conceito do aprendizado do 70-20-10. Você já ouviu falar? Nunca ouvi, vou aprender então, hoje. Então vamos lá, vou ensinar para você. Até parece. Aqui é uma conversa, a gente está todo mundo aprendendo. Existe um conceito muito, eu adoro, que é o seguinte: nós aprendemos na vida por várias formas. Mas o aprendizado mais significativo, 70% daquilo que a gente aprende e retém, ele é realizado na prática. Ah, legal. 20% eu realizo através de mentorias, de processos de coaching, de referências que eu tenho de outras pessoas. E 10% eu aprendo via ler um livro, fazer um treinamento mais específico e tal. Então, o que acontece? Na nossa vida, a gente tem que usar esses três pilares. Mas quando eu falo de um aprendizado, se eu perguntar para você, Alvin, lembra da situação de maior aprendizado que você teve na vida? Provavelmente... Foi através de uma experiência, muito provavelmente. Teve 70, teve provavelmente algumas pinceladas de 20 e de 10 também, mas o grande aqui está no 70. Então, a gente colocar na prática, aprendi num treinamento, eu sempre falo isso, não adianta eu fazer um treinamento se eu não coloco isso na prática. E é o que mais acontece hoje em dia. Não é? Então, por exemplo, a gente tem os treinamentos, vocês têm os treinamentos aqui. Sim, claro. Adianta a pessoa ficar aqui estudando e não vai colocar na prática? Geralmente as pessoas acabam delegando essa responsabilidade para quem ensinou e nem tem a condição de ver que ela não aplicou. Exatamente. Se ela aplica e não teve resultado, aí também é bem-vindo o feedback, ó, não Sim. consegui, não entendi, às vezes é uma falha de comunicação, de como isso foi transmitido, e aí é o que a gente sempre bate aqui, inclusive. O brasileiro não está acostumado a dar feedback, certo? Certo. E geralmente é pessoal, né? Ingrid, não gostei dessa tua unha, você vai levar pro pessoal, você vai ficar bravo e tudo mais. Como é que a gente quebra essa barreira? Tipo assim, é só sobre negócios, tá tudo bem, vamos aprender junto.
A gente quebra de algumas formas. A primeira forma que eu vejo, Alvin, e é cultural, tá? A nossa cultura é uma É cultura... o latino, né? É o latino. É amor Quando e você tudo trabalha com mais. outras culturas, você vê que lá os caras te dão feedback na E tá lata tudo bem. e tá tudo Vamos tomar um bem. café. Exatamente. É Aqui isso a gente aí. tem essa coisa, nossa, Feriu feriu meu meu ego. coração, né? E é a nossa cultura, a gente não pode dizer que não. Agora, o que a gente tem que parar e pensar, né? Olhar para trás e pensar. Tanto o gestor quanto o colaborador que recebe feedback. Para mim, o feedback é um ato de amor, porque se eu te dou um feedback de melhoria, é porque eu quero o seu bem. E geralmente você confia nessa pessoa para Claro, melhorar, né? porque se eu não quisesse seu bem, eu queria mandar você, ó, quer saber? Resolve de outra maneira. Vai você e se ferra. Faz sentido. Desculpa a palavra. Se eu tô entregando para você um tempo meu te dando feedback, é porque eu quero investir em você. Então, Faz todo a sentido. gente não olha dessa forma, a gente olha como alguém pegando no meu pé, alguém... Agora, Não, só isso já muda completamente a já perspectiva. muda. Agora, a gente também tem que olhar que, assim, de novo, a nossa cultura e nas corporações, infelizmente, a gente ainda não está avançado no processo de feedback. O processo de feedback hoje, vou usar o termo que a gente usa no mundo corporativo, está parecendo mais feedback, desculpa o termo, É legal. do que feedback. Inclusive, uma das nossas mentoradas, quando a gente foi falar sobre isso, né, Jéssica? Foi. Você tá acostumada a dar feedback? Ela, ai não, mas por quê? Como assim? Não, porque na empresa que eu trabalhava, quando era hora de feedback, era só as coisas que eu fiz errado. Então, Era destrutivo. destrutivo. Não sabia, a pessoa não sabia dar e a pessoa também não estava pronta para receber. Para receber. Então, na verdade, o feedback, se a gente parar para pensar, para a gente mudar a cultura, a gente tem que trabalhar feedbacks positivos. Isso a gente fala o tempo todo. Eu tenho que dizer, não é só na hora de Alvin, dar errado, né? exato. Ai, Alvin, que máximo a empresa que você tem com a Jéssica, acho máximo. Eu tenho que dar, eu tenho que valorizar o que é positivo. É que nem eu brinco assim, eu sou meio crítica, sabe, Alvin? Aí eu vou num restaurante, por exemplo, tive um problema lá de atendimento. Eu vou chamar o gerente e vou falar: olha, eu preciso te falar que aconteceu tal coisa. Outro dia, não sei o que foi. A gente foi para Olambra. Uhum. E aí chegou lá, a gente queria um tal de um coisa típico lá, esqueci o nome do negócio, de doce de leite. Eu fui lá, então, não, aqui só tem salgado. Rodei a cidade inteira, não achei. Aí voltei, não, mas naquele lugar tem. Voltei lá, a mulher falou: não, aqui tem a dona. Eu falei: você é a dona, então eu preciso dar um feedback. Às 9 horas da manhã eu estava aqui, eu não me lembro qual foi que me atendeu, mas me disse que não tinha. Você quase perdeu um cliente. Agora, na hora que eu vejo um atendimento diferenciado, Elogia eu também. também sou a primeira a levantar e falar assim: quem é seu gerente? A pessoa já fica assustada. O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Eu quero falar com o seu gerente na sua frente. Isso a diz pessoa muito faz sobre assim. a cultura, né? Aí o gerente chega já com medo, né? O que será que vai falar? Que fez? Então eu quero te dizer que o atendimento que eu recebi do fulano já foi maravilhoso. Eu nunca, assim, percebi um engajamento, um cuidado. A pessoa, sabe aquela coisa de, nossa, um alívio? Então a gente não está acostumado com isso. A gente precisa criar essa cultura. É e legal. isso é gestor que tem que fazer. Eu concordo. Não é funcionário. Como que eu vou chegar? De cima para baixo. Porque senão, se eu ficar, ai, gestor, você é lindo, o que vai aparecer? Puxa, saquismo. Exato, não é o caso. Exatamente. Eu, como colaborador, eu como empresário, eu como dono de uma empresa, eu preciso entender quais são os talentos que eu tenho aqui. O que tem de diferencial aqui? Eu preciso valorizar. Porque é o seguinte, Alvin, o que você tem de bom não é o que eu tenho de bom. O que eu tenho de bom não é o que a Jéssica tem de bom. Geralmente são complementares, exatamente, né? Para dar certo é isso. Exato. E eu preciso valorizar isso, para realmente ganhar essa cultura de desempenho. Porque imagina, você sozinho com os seus talentos, se juntando com a Jéssica, com os talentos dela, cara, explode a coisa. É isso aí. Percebe? E é legal que essa questão do puxa-saquismo eu vivi na pele. A gente tinha a oportunidade de ocupar cargos administrativos como piloto. Geralmente, esse cara que ia, independente do motivo, enfim, do que ele quisesse para a vida dele, ele era apelidado como o copiloto-chefe. Num sentido pejorativo. Tipo assim, o que o cara tá querendo, o que o cara tá... Enfim. Olha e aí, só. inclusive, eu queria como, por exemplo, um amadurecimento pessoal, entender a empresa sobre outras perspectivas, porque quando você vai para o administrativo, você vê não só a parte de piloto. Isso. Você vê combustível, mecânico, o dono e tudo mais. Isso não quer dizer que isso aqui é lindo de ver. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, você até tem impressões, tipo assim, não, eu não quero realmente isso para mim nessa organização. Não é isso. Mas aí o pessoal daqui, podendo utilizar esse cara de uma maneira que, tipo assim, pô, já que ele tá lá nos representando, vamos usar essa comunicação para ele melhorar a nossa vida também? Não. Criava-se uma barreira. E aí é a questão do puxa-saquismo, né? Então o próprio pessoal de baixo via que esse cara querendo puxar saco para ocupar cargo, etc. Na verdade, não é todo mundo que quer isso. É isso. Existem boas pessoas, existem pessoas que têm, vamos dizer assim, interesses duvidosos, mas não dá para rotular todo mundo dessa maneira. E aí, Alvin, você fala de um outro ponto importante que, como gestor, a gente tem que tomar cuidado, né? Um excelente piloto não necessariamente vai ser um excelente administrador. Concordo 100%. E aí, o que acontece? As organizações fazem, nossa, aquele cara performa super bem, o cara está crescendo analista júnior, sênior, estou falando do modo geral.
O cara vira um analista sênior, a empresa não dá outra perspectiva para ele, a não ser virar gestor de pessoas. Então ele é, entre aspas, para eu ganhar mais, eu vou para esse caminho de gestão de pessoas. Aí ele chega lá, ele murcha, porque daí A motivação é outra, né? Sendo que ele performa Exatamente. muito melhor de outra maneira. Exatamente. Então, esse cuidado, esse entendimento faz parte do papel do gestor, né? Legal. E tudo isso tem a ver com a comunicação, porque, Alvin, tem uma outra coisa que você falou que é importante. Às vezes a pessoa chega naquele lugar e ela entende que não é aquilo que ela quer, mas ela só vai saber se ela chegar lá e testar. Experiência. Só que o que acontece? Todo o processo, a gente volta na comunicação, né? Quando eu crio comunicação com a minha equipe, com o meu líder, eu vou gerando repertório, eu não preciso passar por essa experiência, eu vejo você passando. E você não bloqueios, me conta. né? Exatamente. Se é oculto, o cara só vai saber quando chegar lá. Exato. E pode se frustrar. E quando a gente é gestora, Alvin, o nosso papel é muito mais focado em pessoas do que qualquer outra coisa. Acho que a própria essência da palavra gestor é essa, né? Não é mais o cara do braçal. Se você pensar numa hierarquia, ele começa, entre aspas, se lascando. Exato. Ele é promovido para ganhar mais e se lascar menos. Isso. E por aí vai. Só que ele chega aqui, ele tem que se lascar mais de outra maneira. Exatamente. Gerir o maior bem e deveria ser o maior ativo de qualquer empresa, né? Exatamente. Que são os funcionários. Isso. E como que a gente faz? Aí pode dar a sua experiência, a sua dica, para conseguir, digamos assim, enxergar o invisível, né? Porque às vezes a gente está num viés tão, vamos dizer assim, focado em resultado, em entregar relatórios perfeitos para altíssima gestão, lucro financeiro e tudo mais. E como que a gente consegue, por exemplo, a gente está falando aqui de funcionário e gestão, né? E agora gestão, presidência, por exemplo. Às vezes tem uma barreira muito forte para tentar quebrar isso aí, para as pessoas conseguirem entender que, pô, esse cara é meu líder e ele me representa em relação ao cara de cima. Eu estou mandando demanda e ele está tentando, mas às vezes esse cara aqui de cima não consegue. A gente falou do gestor. E o dono? Como é que a gente consegue fazer que ele... Porque todo mundo está falando, não, o dono tem que sair do operacional, tem que sair do operacional. Você concorda com isso? Ele precisa sair do operacional, ser estratégico, não significa que ele não vai visitar a operação, ele vai estar presente na operação, ele vai sair, muitas vezes, das decisões mais operacionais. Vira uma operação estratégica. Exatamente. Mas ele não pode, você concorda que ele não pode sair. Não pode ser, ele é o dono. Ele não pode ficar em casa. Não pode ficar em casa. Ele até pode, se ele quiser, mas ele vai ter que ter alguém ali, na função dele, que seja os olhos dele, exatamente. E como que a gente consegue fazer o gestor e o dono se comunicar bem? Porque eu estou percebendo que, da alta gestão até para o dono, que é o cara que vai ser o decisor, tem um gap, uma restrição de hierarquia. Hierarquia eu acho bom, direitos, deveres e tudo mais, mas aqui o negócio fica com um atrito muito grande. Aí a gente está falando de empresas familiares, geralmente, né? Que tem um componente... Esse é o maior problema, o componente afetivo às vezes influencia. Isso, então assim, existe... Claro, a gente está falando agora de um nicho, né, de empresas familiares. Então, o que acontece ali? O dono, ele vai ter o olhar dele, você vai ter que perceber o quanto esse dono consegue ter maleabilidade, né, para entender outros cenários. Legal. Agora, eu também digo o seguinte, esse gestor abaixo do dono, Alvin, a minha experiência diz isso, ele também tem uma maturidade suficiente para provocar do ponto de vista positivo em cima. Ou deveria ter. Então, o que eu digo? Vamos lá. Uma das coisas que eu mais falo quem já fez treinamento comigo já ouviu isso. Quem que é a pessoa mais apropriada para te desenvolver como gestor de pessoas? Boa pergunta. Seu time. Faz sentido. Então, é seu time que vai poder dizer para você, olha, Alvin, aqui tá legal, aqui não tá legal, aqui precisamos de ajuda, aqui não, desde que você gere abertura. Então, quando eu tenho uma maturidade, eu estou falando de um time e um gestor. Quando eu tenho um gestor reportando para um diretor, um empresário, né, o dono de uma empresa, eu suponho que ele tem uma maturidade para poder ter essa conversa com essa gestão. A hora que ele percebe que, olha, gente, não vai, ele também vai ter maturidade de dizer, olha, aqui não é meu lugar. Faz todo Porque sentido. não vai ter o caminho. Então, veja, o que acontece aí? Abertura do dono, né, de poder ver coisas novas. Eu penso num catalisador, né? Esse dono tem que ser o catalisador de mudanças também na organização, porque a organização que era 2 anos atrás não vai ser a mesma de hoje, daqui 2 anos. E geralmente, quando acontece uma virada de chave de crescimento, é do dia para a noite. 10 noite. vira 50, 50 vira 100. E aí aumenta o estresse, porque eu não tenho a estrutura que eu precisava para suportar esse crescimento. Não, e tá tudo bem, tá? A gente tá acostumado a ouvir vamos crescer, depois organiza, legal. Só que dependendo desse crescimento, o caos vai ser instalado, e aí pode ser até o limite de você não conseguir suportar isso e ter que dar até mais passos para trás do que você estava.
E aí é legal isso que você fala, porque assim, no fundo, o que você precisa é entender que é isso. Eu não vou investir numa empresa que ainda não cresceu. Eu preciso crescer para gerar faturamento para poder investir. Então, é um processo difícil, porque é o que você falou, às vezes a empresa dobra faturamento e você não tem estrutura para suportar. Mas você, quando começa o negócio, você precisa mapear risco, entender, peraí, se isso acontecer, como que eu minimizo o impacto? E você acha que realmente o time é o melhor, vamos dizer assim, a melhor ferramenta para observar todos esses riscos ou grande parte do risco operacional? O time e o gestor, né? Tá. O time, se ele for podado, se ele não tiver autonomia, não vai. Esquece, porque se eu sou podada, eu vou ficar falando que precisa melhorar, eu vou ficar falando onde está errado, eu vou ficar falando, gestor, eu acho que aqui você pode ser melhor. Eu concordo. Então, gente, é tudo. Quando eu falo que é fácil a comunicação, é porque está na mão do gestor. Só que a gente tem medo, né, Alvin, às vezes de enfrentar algumas situações, porque aí se eu falar isso, o funcionário vem pedir aquilo. Ué, cartas na mesa. A gente não está querendo desenvolver pessoas, a gente também tem que gerar processos onde ele também desenvolva a maturidade dele. Um dos treinamentos que eu passei recentemente tinha essa barreira de cobrar mais caro, né? As pessoas, nossa, porra. Primeiro que o vendedor já tem aquele preconceito, as pessoas, nossa, o cara tá querendo me empurrar alguma coisa. Verdade. E na verdade, às vezes o vendedor, se ele for um bom vendedor, ele vai ter a sensibilidade de entender que aquela solução realmente é para você. O empurrador não, ele quer botar para todo mundo a mesma coisa. Então ele tem que ter um feeling, então a gente quebra um preconceito por aí. Aí um dos treinamentos que eu tava lá e tudo mais, pô, eu tava acostumado a investir X e eu investi X mais 50. E foi uma quebra de paradigmas para mim saber que eu posso cobrar X mais 50 dos outros. Mas não é para todo mundo que eu posso cobrar. Mas uma das mensagens que um dos mentores falou é assim, para cobrar mais caro, basta oferecer. Vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer. Para você resolver problemas e falar com alguém, basta você querer. Basta você falar. O feedback vai ser positivo, negativo, enfim, isso aí, como a Ingrid falou, cartas na mesa e vamos ser claros. Feedback não é pessoal, é pro bem da empresa e tudo mais. Até o ponto que, se essa pessoa não foi capaz, e aí é sobre a pessoa, não é sobre a gente, minha opinião, não foi capaz de entender que aquilo é pro melhor dela, pro melhor da onde ela trabalha, que vai facilitar, inclusive, a vida dentro da empresa, essa pessoa não precisa estar ali. Eu preciso desse funcionário. Então já começa a criar uma estrutura de contratação onde a cada 4, um você vai perder, porque não é todo mundo que vai se encaixar naquela cultura. E assim, você falou uma outra coisa, acho que assim, feedback é um tema que a gente podia até um dia falar só de feedback. O tempo todo. Mas o que acontece, Alvin, às vezes o gestor também, ele erra no feedback porque ele generaliza, né? Assim, Alvin, você não está fazendo boas apresentações. Não é isso. Você fez 50 apresentações, nenhuma dessas você não foi bem. Não. Alvin, olha a diferença. Existe técnica para isso? Sim, claro que tem. A gente tem técnicas que a gente treina, sim. Ensina um aí pra gente. Por exemplo, essa é uma dessas. Eu olho, primeira coisa, eu tenho que olhar, não tenho que generalizar, eu tenho que olhar o fato específico. Então, não é que você é um mau apresentador. Esse não é o feedback, porque eu estou te generalizando, coisa que não é real. O que eu posso dizer é o seguinte, Alvin, na apresentação de ontem que você fez, naquela hora que você falou XPTO, você percebeu que você não conseguiu, explanar, passar sua mensagem. E às vezes ele não percebeu mesmo. E às vezes ele não percebeu. Como que você sabe disso? Lembra aquela hora, todo mundo ficou olhando para você, não entendendo, e você não conseguiu captar que o público estava com dúvida. Então, ali teve um ponto de desconexão que talvez você possa pensar nisso e melhorar. Percebe como é diferente? Sim. Aí você consegue pegar isto e ver como que eu vou gerar conexão com o meu público. Aí eu vou buscar técnicas, eu vou estudar, eu vou buscar treinamentos que me ajudem nisso. Mas isso é papel do gestor também fornecer recursos para que ele melhore, claro, né? Recurso, não é tipo assim, dúvida. Você fez mal, melhora. Se vira, não. Vamos juntos aqui. Vamos juntos, juntos, eu diria assim, 50-50, claro. Tá? Juntos porque eu estou te dando esse feedback, eu vou te ajudar nesse aspecto, mas você também tem que sair correndo atrás. Tem que fazer a sua parte. Exatamente. Hoje em dia, eu percebo que as pessoas estão acostumadas a... Ok, já que é para melhorar, então me dá os recursos aí e aí também não dá, gastos, estou esperando, não vai. Não dá. Gente, hoje, eu estava dando aula hoje de manhã e eu falava para os alunos, vocês imaginam que quando eu comecei a trabalhar o currículo, ele era no papel, não tinha essa coisa de... Não vou nem dizer minha idade, tá, Alvin? Mas eu quero dizer o seguinte... Eu passei por isso também, tá tranquilo. O que acontece? Esse processo que você fala, assim,
a gente precisa ter essa agilidade, essa mudança de postura, porque não é o que era lá atrás, Não entende? mesmo. Então a gente precisa ter esse E vai processo. mudar cada vez mais rápido. Sem Com dúvida. inteligência artificial aí as coisas vão... Exato. E hoje em dia, assim, você tem, que a gente tá falando, currículo no papel, hoje em dia você abre a internet, você pega qualquer tema lá. Outro dia meu filho falou assim para mim, esse que está aqui atrás da câmera, ele disse assim, mamãe, vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais estudar. Eu falei, como assim? Me explica, né? Me convença disso. Não, é só você ir no chat GPT e digitar, você já vai saber o que você quer estudar. Olha isso! Então, assim, uma criança de 10 anos de idade me falando isso. O mundo mudou, só que ele mudou para nos ajudar, gente. Então, quando eu não sei um tema, aí eu não sei dar feedback, eu não sei fazer apresentação, não sei quando me contar. Vai lá na internet, digita, você vai ver quanto de conteúdo tem. Hoje em dia eu digo que, assim, há 10, 15, 20 anos atrás, o acesso à informação era... Hoje Assim, em eu dia acho que não. até tinha bastante informação, mas você suava mais para Pra acessar. conseguir, né? Hoje é assim, por isso que às vezes é inaceitável a gente entender que, eu não sabia. Eu não sabia. Eu acho que até as pessoas podem usar isso como não saber, mas volta à questão de empresa, organização, gestão e tudo mais. Ela não sabia na perspectiva dela. Faltou alguém liderar e delegar, tipo assim, é isso aqui que eu quero ver. Certo? Que, de novo, é alinhamento de expectativa, né? Faz todo Isso sentido. faz toda a diferença. Quando você alinha expectativa, é que nem um relacionamento. Eu costumo dizer assim, num relacionamento, quando você está com alguém, o que acontece? Você, de alguma forma, outro dia eu vi um post dizendo assim, você vai casar com alguém? Fale sobre religião, sobre dinheiro, sobre educação de filhos, sobre tudo. Porque na hora da vida, essas decisões vão acontecer. Um acordo numa empresa é a mesma coisa. Gente, olha, deixa eu falar para vocês o que faz a nossa empresa, nossa missão, nossa vida, tudo o que a gente já sabe, mas assim, além disso, como é o nosso jeito de trabalhar aqui? O que é cultura aqui? O que a gente valoriza? E outra, Alvin, a gente tem que ser coerente com isso. Porque você quer ver o grande problema? Eu dizer que a cultura é essa, que, então a gente acredita nisso, aí na primeira crise que dá... Isso eu me recordo num artigo que um dos meus instrutores de CRM, inclusive, falou sobre quando a cultura justa é só encenação. A gente fala que todo mundo tem dever, todo mundo pode falar o que quiser, a gente tá super aqui. Na primeira cagada que acontece, ô fulano, por que você fez essa merda? Toma aqui, advertência, não sei o que, não sei o que. Aí você não precisa nem passar pro próximo passo. Exato. Basta uma ação dessa que acabou, rompeu, e aí também vamos colocar a responsabilidade, né? O cenário ideal, a gente sabe que às vezes não é assim que funciona, mas o colaborador também tem que ter a responsável de dizer isso aqui não é para mim, quero ir para outro lugar. Isso. A gente sabe que às vezes o financeiro é necessidade e tudo mais, mas se você está nessa posição, aí eu recomendo inclusive que você use o máximo possível para o seu aprendizado, até de coisas que você não quer encontrar na sua vida, e selecione lugares adequados. Isso. O mais breve possível. E isso só acontece com outro tema de podcast que a gente pode falar, que é autoconhecimento, não é verdade? Cara, mas na verdade, eu acho que todos os episódios que a gente fizer aqui vai rodar sobre isso. Exato. Porque se a gente não se conhece, não sabe se posicionar, se comunicar, a gente não consegue fazer nada no mundo. Nada. Só que as pessoas não percebem isso. Não percebem, infelizmente. Olha, eu vou falar para vocês, às vezes eu com executivos, gente, a gente aplica um assessment simples, eu dou um feedback para o executivo, ele fala assim, você me leu inteiro. Eu não tinha percebido isso. Peraí, você tem quantos anos de experiência como executivo, como gestor? Entende? Então, assim, a gente não tem uma cultura que também provoca isso. Na escola eu aprendi português, matemática, geografia, história, eu não aprendi. O ambiente não é propício para isso, não né? Então você tem que querer ir atrás disso. Exato. Acho que hoje em dia as escolas já estão trabalhando mais na parte de inteligência emocional, né? Começando esse movimento, mas, Alvin, eu falo assim, autoconhecimento é a base para tudo. E não é papo de terapeuta, tá? Não é. Até porque eu evoluí depois que eu fui desligado da empresa, eu fui atrás de terapia, e aí eu descobri muitas coisas que eu poderia fazer, inclusive com pontos de melhoria, habilidades mais fortes para aplicar em outros mundos, inclusive. Exatamente. O mundo ficou disso, era isso aqui e ficou isso aqui. Isso, perfeito, a expansão, né? Autoconhecimento não é papo de coach não, tá? Não, faz diferença. Não, faz toda a diferença, porque daí eu consigo escolher qual cultura que eu quero. A gente fala isso no nosso workshop de seleção, né? Exatamente. Eu, quando vou para uma empresa, eu preciso escolher que empresa eu quero. É uma empresa desse perfil, uma empresa daquele perfil, quais são os meus valores? Porque senão, gente, eu entro num lugar que eu vou ser infeliz pelo menos 8 horas por dia. E é a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente. Exato. Independente do escalão, tá? Pode ser o funcionário, o cara da limpeza, às vezes até o dono. Até o dono. Às vezes até o dono tá infeliz com aquilo e ele não tem a coragem ou o autoconhecimento de tomar aquela decisão. Falando sobre decisão,
eu não sei como é que psicologicamente isso se forma na cabeça, acho que está até fugindo um pouco do nosso tema, mas eu percebo que essa questão de só falar, só oferecer, está muito intrínseco em tomar a decisão também. O que está bloqueando as pessoas de tomar decisões, ou então ter aquela capacidade analítica? Gente, não estava combinado, tá? Eu estou botando ela em apuros aqui, mas é para saber a real. Por que as pessoas têm ou insegurança ou receio de simplesmente tomar uma decisão? E quando a decisão pode impactar em prejuízo financeiro, ou então riscos do ambiente cirúrgico e tudo mais, por que é tão difícil tomar e sustentar essa decisão? Olha, eu vejo assim, primeiro que a gente tem estilos diferentes de pessoas. Tem Tá? pessoas, por exemplo, se eu usar uma ferramenta que é o DISC, eu tenho estilos de comportamentos que são mais propícios à tomada de decisão, correm mais riscos, outros têm mais receio de Então risco. dá para analisar, inclusive, Dá, num cientificamente isso. assessment você consegue, numa ferramenta você consegue ver isso, Legal. né? Então, o quanto você. Então, primeira coisa, você tem diferentes estilos. Ok. Agora, ponto número 2. Nós, seres humanos, Alvin, nós nascemos buscando segurança, né? Se a gente pensar na história da humanidade, né? O que a gente queria? A gente queria sobreviver. A gente quer ficar na barriga da mãe quentinho lá, né? A realidade é essa. Exato, a gente queria ficar lá, a gente não queria sair e viver para o mundo. Eu cheguei, não. A gente queria estar lá protegido. Então, existe um ímpeto, uma questão de sobrevivência que nos leva para um lugar onde errar É difícil. pode ser dramático, alguma coisa nesse sentido. Pode me levar para eu vou usar um termo que não é, mas assim, para o fim. Tá. Eu vou errar, eu vou falhar. E aí tem uma outra coisa que a nossa cultura hoje piora, ela traz um componente de piora na situação, que é as redes sociais. Então, assim, eu vejo o Alvin tendo um sucesso na rede social, a Jéssica tendo, o fulano, aí eu olho e falo assim, nossa, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Percebe? E aí eu começo a ter medo, muitas vezes, de me posicionar, gero mais receio ainda. Então, é uma série de Efeito coisas. cascata. Exatamente, é uma série de coisas que se envolvem aí, sabe? Como uma pessoa que está no nível de alto escalão, por exemplo, poderia, entre aspas, facilitar essa tomada de decisão, e principalmente sob pressão e tudo mais? Tá aqui, ó, a nossa parceira Jéssica, aqui, ó. aparece aqui, Jéssica. Essa é a Jéssica. Oi, Porque Jéssica. eu vi um vídeo do Guto Obrigada. Galamba, um cara que é personal, e eu achei muito legal. Ele até citou a referência dele, não vou me lembrar agora. Tomar decisão, né? Pô, não sei o quê. Como é que você toma uma decisão? Pega uma moeda, olha o exemplo que ele deu. Eu gostei. Pega uma moeda, escolhe cara ou coroa, você mesmo, joga pra cima. Enquanto essa moeda tá voando, você tá torcendo pra cair de um lado. Você nunca tá esperando que a sorte decida. Verdade. Independente do lado que acontecer, você viajou e você sabe o que você quer. Seu coração sabe. A decisão já está tomada. Exato. E mesmo assim, existe uma barreira. A gente vai se colocando, a gente se coloca essas coisas, sabe, Alvin? Quando você fala assim, como que a gente pode tomar melhores decisões? Pessoas mais racionais vão ter que tomar decisões com base em dados e fatos. Não tem eu sou um jeito. desses. Então, você tem que ter dados e fatos. Se você não tem dados e fatos, você provavelmente é um que, se não tiver dados e fatos, nem vem conversar com você. Na maioria das vezes, sim. Então isso para você é fundamental para te dar mais segurança para tomar decisão, percebe? Então, se eu estiver num ambiente mais emocional, provavelmente eu barre também. Ou eu vá buscar outras maneiras até conseguir levar para uma decisão. Legal. Num ambiente mais emocional, você vai se sentir mais inseguro para tomar decisão. Tá. Então, ou você vai girar, não preciso de dados e fatos, ou você vai tomar uma decisão com um receio muito maior de errar, entende? Entendi. Potencializado. Mas o inverso também é verdade. Também é verdade. Então, uma pessoa super emocional e tal, que toma decisões de emoções, ela tem uma dificuldade de tomar decisão racional. E aí, quando o gestor, né, às vezes numa empresa, o gestor pede, mas espera aí, então fica aquele... E o negócio não vai. Não vai. Então, até o ambiente vai propiciar que ele tome essa decisão. E faz parte do gestor fazer essa leitura? Ajudar a facilitar. Porque eu falo o seguinte, Alvin, o gestor, ele é um facilitador. Não, só te interrompendo. Porque, por exemplo, imagina um ambiente de risco, um hospital. Às vezes, o médico que está ali, ele tem que tomar uma decisão assim. Imagina um cara que chegou baleado na UTI. Ele tem que tomar as decisões assim. Se ele for emotivo, pode ser talvez não seja o melhor ambiente. É que ali ele foi treinado para. Então envolve treinamento também. Então é condicionamento. Preparação. Não é só ser racional, emotivo ou não. Não, tem uma série de coisas. Então, assim, você vai tomar a decisão, veja... 70-20-10, acabei de me lembrar. 70-20-10. Você foi treinado, você teve experiência para chegar lá. Não vão colocar você um piloto para receber um cara na UTI. Não faz sentido nenhum. Você não vai saber, não sabe nem. É que nem me coloca lá no avião. No avião, vê os botões, eu não sei nem como começar. João Paulo, diminui.
Tira o som. Coisas de criança. Tomada de decisão, Tomada tá vendo? de decisão, tira o som, João Paulo. Então, assim, eu não vou me colocar lá, porque eu não sei pilotar. Então, tem um caminho. A gente está falando de decisões de vida, né, Alvin? Por exemplo, assim, o que eu faço agora? Eu vou para cá ou para lá? Quando a gente fala de decisão profissional, no ambiente de trabalho mais técnica, eu tenho um respaldo do que eu já conheço. Tá. Eu tenho outras pessoas que eu posso consultar. Eu gosto muito, por exemplo, do processo de mentoria dentro das organizações. A gente volta para a cultura, né? Exato. Se existem barreiras, essa decisão vai ser muito difícil. Isso. E essa decisão... O peso é maior, né? E outra, além de ser o peso maior, o risco é muito maior para a empresa, você concorda? Porque eu não tenho com quem contar. Eu vou ter medo de dizer para você, Alvin, olha, isso aqui eu não sei. O que você acha que eu poderia fazer? Me dá uma dica. É quase que um tiro no escuro. Exato. Difícil, hein? Então. Alguma coisa mais, senhora, a comentar? A gente tem muita coisa para falar ainda. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje. Ingrid, tem redes sociais? Você queira compartilhar ou não? Psi.Ingrid Ferreira. Vou deixar aqui embaixo. Tem muito a aprender. Vocês viram que a gente tá conversando há 35 minutos. Daria para falar 35 horas sobre um assunto. Então ela vai voltar aqui. Volto. Jéssica, eu adoro, ela vai voltar aqui, Jéssica. Eu sou fã Jéssica. deles, tá, gente? Já tenho compromisso, sou fã deles. E vocês viram, né? A gente falou sobre comunicação, entrou em tomada de decisão e cada vez mais as nossas experiências estão levando a pessoas o tempo todo. A mensagem que eu passo aqui, eu sempre boto um slogan com a Jéssica, eu falo o que pior pode acontecer na sua empresa hoje. Porque isso pode balizar, talvez, tomada de decisões, comunicações, para que no fim a gente não chegue nesse nível. Exato. Porque se você não tem um ambiente, a gente volta a falar sobre cultura, proativo e tudo mais, não é que você vai dar voz aos seus funcionários e eles vão fazer o que eles querem. Você continua sendo o orientador, a linha mestre, para as pessoas navegarem em cima dessa linha, mas com autonomia e tudo mais. Então, pense o que pior pode acontecer, aplique um pouquinho do que essa pessoa que falou pra gente. Eu tô só aqui de espectador, porque eu tô aprendendo mais do que ensinando. Então, aproveite, nosso podcast encerra por hoje. A Ingrid volta. Alguma mensagem final para essa galera, hein? Gente, minha mensagem é: toda situação é uma oportunidade. Aproveite e vá em frente. O que a gente tem para entregar para ela agora? É verdade. Ninguém vem aqui sai com as mãos abanando. Vocês são figuras. Eu tenho uma ótima assessora de marketing. Olha aqui, só, Jéssica. Então nunca é só por ter visto. Uau, aí, gente, olha isso. Vai ser a festa na minha casa hoje. Obrigada, como a gente é na aviação, gente. isso aqui é o nosso serviço de bode, um registro para você ficar com ele. Adorei, fantástico. Tô vendo, olha só. Tô voando, gente. Ó, daqui a uns anos isso aqui vai valer milhões. Olha hein? só, vou guardar. Vai colocar no Que fundo da sua, no quadrinho lá, vai ter vários. Amei. Muito obrigada. Espero que tenha gostado. Adorei. Amei. Muito obrigada. Ó, coloquei aqui a rede social dela, tá bom? Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.